Há 25 anos atrás, houve uma denúncia. Pouco mais de 25 anos atrás, há 26 anos atrás, houve uma denúncia. Houve uma denúncia contra um jovenzinho que ainda não tinha completo os 12 anos. Daí as Torres Gêmeas, o 11 de setembro. Houve uma denúncia anônima e velada. Instaurou-se uma persecutio criminis, mas se esqueceram de dizer na produção probatória, no colhimento de oitivas de testemunhas, dos quartiões, que houveram crimes anteriores à denúncia. Esta denúncia. O que aconteceu foi que a denúncia foi aceita. E o jovenzinho foi indiciado. Publicamente, porém, de modo velado. Publicamente, porém, de modo velado. Então, quando as pessoas olhavam para ele, simplesmente alguma coisa estava errada. Sabe quando o santo não bate? Você olha para uma pessoa e você não entende o porquê você não gosta dela, porque você tem repulsa a essa pessoa, por que você a discrimina, por quê? Você não consegue compreender porque está no seu inconsciente. Algo que te faz repelir essa pessoa. Esse jovenzinho foi indiciado publicamente, porém de modo velado. Sabe quando o santo não bate? Ao santo não bate. Então, é que elas olham para você e enxergam coisas ruins, inconscientemente. Está escrito na sua testa o crime de que você é acusado. Elas não compreendem porque está no seu subconsciente. Está no seu inconsciente, no seu subconsciente. Por isso elas não sabem explicar, simplesmente o santo não bate. E esse jovenzinho foi perseguido, foi maltratado, foi abandonado, sofreu tortura, foi expulso da sua cidade, onde nasceu, foi arrancado do seio familiar. Claro, houveram momentos felizes, porque na fotografia precisamos parecer felizes. Está lá na música do Tom. Na fotografia parecemos felizes, para disfarçar a tortura, a perseguição, os crimes de maus tratos, de tortura, de abandono. Então, há 25 anos aconteceu isso, mas acontece que há 38 anos atrás, este jovenzinho, e a vida dele foi judicializada. Mas acontece que a vida desse jovenzinho já estava judicializada desde o ventre. Porque esse jovenzinho queria nascer, deveria nascer em primeiro lugar. Não poderia nascer homem. Tinha que nascer mulher. Mas escolheu-se nascer homem porque no caso de ter de se tornar uma mulher, é mais fácil você fazer a cirurgia de extração do órgão sexual masculino, porque é impossível você fazer o processo reverso. Então, tudo bem, vamos permitir que nasça homem. Já nasceu mesmo? Deveria ter nascido mulher. Não à toa, quando ainda era muito criancinha, seus 2 aninhos, o pai desse rapazinho levou ele na padaria, e ele estava na padaria ou no médico, não me recordo agora, mas um homem chegou para o pai dessa criança e disse, um homem, um estranho, chegou e disse para essa criança, ô cara,
Ei, cara, não faz isso, não mexe nisso. E o pai desse jovenzinho ficou muito furioso, muito bravo mesmo. Parece que o nome da irmã do Superman, ou da prima do Superman, se não me engano, prima, é Kara. Guarde essa informação, para você entender o que aconteceu na vida desse jovenzinho. Parece que a prima do Superman chama-se Kara. Tem até uma série, né? A Supergirl, a Kara. Muito bem. Então, há 38 anos, a vida desse jovenzinho já havia sido judicializada desde o ventre. Não à toa, ainda na maternidade, roubaram-lhe os olhos azuis, expondo seus olhos à luz do sol, à luz ultravioleta, ou a lanternas com luzes ultravioletas, luzes. Porque você sabe que os olhos eles se formam ainda depois do ventre da mãe. Por isso os bebezinhos nascem com os olhinhos fechados. Alguns abrem os olhos, pronto. Ali já houve uma interferência da luz. Um processo químico desencadeia um processo químico. Está desencadeado um processo químico que vai alterar a cor dos olhos da criança. E os olhos dessa criança eram azuis. Por isso esse jovenzinho tem 2 marquinhas na testa. Você precisa assistir o Jovem Indiana Jones, o filme, para entender por que esse jovenzinho tem 2 marquinhas na testa. Porque esse jovenzinho descende de uma linhagem muito antiga, da casa de Ramsés. E roubaram as suas pedras preciosas, seus olhos azuis. Mas isto não foi dito na promotoria, na produção probatória. Aliás, não houve sequer produção probatória. Aceitou-se a denúncia. Muitas pessoas foram favorecidas. Sabe aquela coisa, põe para filme? Eu ouvi dizer agora, a atriz brasileira Fernanda Torres disse assim, põe para filme, põe para filme. Pois é, houve uma denúncia, aceitou-se a denúncia, muitas pessoas serão favorecidas, serão privilegiadas, funciona, dá certo. Opa, conseguimos o nosso trunfo, temos a chave da nossa casa própria, é só entrar e tomar posse. Nós temos um trunfo em mãos agora, e nós vamos usar. E nós vamos chantagear, e nós vamos ameaçar, e vamos manter em cárcere privado esse jovenzinho. E vamos coagi-lo, e vamos aterrorizá-lo, e vamos persegui-lo. E vamos impedir que ele se torne um player. Vamos impedir que ele se desenvolva, que a sua estatura se desenvolva, que ele se desenvolva intelectualmente, que ele tenha uma profissão, que ele possa acessar cargos públicos. Vamos impedir que ele ameace o Tom Welling, a carreira do Tom Welling, o Superboy. Isto mesmo. Vamos impedir que descubram que talvez ele seja filho, esse jovenzinho, talvez seja filho do Arnold Schwarzenegger e venha aqui reclamar o trono de seu pai. Nós não vamos aceitar outro Arnold Schwarzenegger. Não haverá outro Arnold Schwarzenegger. De fato, não haverá mesmo. Porque eu não sou o Arnold Schwarzenegger. Eu sou o Rafael. Mas se esse jovenzinho quiser amanhã ou depois nos ameaçar e denunciar os nossos crimes para o Poder Judiciário, estará cometendo crime contra si próprio. Estará cometendo um crime contra si próprio. Ele está de mãos atadas, está engessado. Nada pode fazer contra nós. Muitos brasileiros, muitas pessoas vão ser privilegiados. Não à toa agora tem esse jogador, aquele outro, tudo estuprador, tudo preso. Tem aquele acidente de avião que está acontecendo, tem as queimadas não sei aonde,
Tem os acidentes, as tragédias no Rio Grande do Sul, agentes que estavam envolvidos nesse crime. Pessoas do Rio de Janeiro também, de todos os estados do Brasil, de muitos estados do Brasil, que estavam envolvidos nesses crimes. Mas eu não falei qual foi o crime, falei? Eu só disse que houve um crime no passado, um crime bárbaro, há 25 anos atrás, quando esse jovenzinho ainda não tinha 12 anos completos. Porque se tivesse 12 anos completos, poderia ser perseguido pelo ECA. E você pode pensar, bem, houveram crimes anteriores. Bem, esse jovenzinho foi estuprado com 2 anos e meio de idade. Com 2 anos e meio de idade, sua mente foi deturpada. Você já assistiu Laranja Mecânica? Você sabe como esses agentes atuam? Eles utilizam drogas Z, as famosas drogas Z, são drogas hipnóticas que te colocam em estado de sonambulismo. E enquanto você dorme, você é programado. Você pode ser programado para agir, para não agir, para deixar de agir. Não à toa pessoas dormindo cozinham, dirigem, fazem sexo e depois não se lembram de nada. Não à toa, hoje em dia, há tantos crimes com gente pegando carros e atropelando pessoas. Não à toa, crianças hoje em dia entram em escolas e matam seus alunos, matam seus amigos, pegam a arma dos pais e cometem crimes terríveis, porque estão programadas para isso. Imagine você, que se você não fizer isso, se você não fizer determinada coisa, se você não fizer o que eu estou mandando que você faça, a sua mãe será atropelada. O seu pai será sequestrado e morto. Se você não fizer isso, o gatinho na árvore será eletrocutado. Se você não fizer o que eu estou mandando, coisas terríveis vão acontecer e a culpa será sua. E tudo isso está no subconsciente da pessoa, que ela não entende, ela não tem consciência, está no seu inconsciente e ela simplesmente é levada a agir, ela está obrigada a agir. Não bastasse isso, existem gatilhos. Eles vão masturbar você para fazer aquela compra. E enquanto te masturbam no sono, enquanto você está dormindo, eles estão te masturbando, tem outro agente falando no ouvidinho, no seu ouvidinho. Puxa, que ideia maravilhosa, sabe, cara? Estava na hora de eu fazer uma mudança na minha vida, sabe? Eu vou vender isso aqui, eu vou para outro lugar, não importa se eu vou perder algum dinheiro, não importa o que vai ser de mim no futuro, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, e ele te masturbando até você, inconscientemente, enquanto você dorme, até você chegar ao clímax e gozar. No dia seguinte, meu amigo, você vende até por uma banana. Você está sendo desapropriado dos seus bens para servir ao interesse do Estado ou de terceiros interessados, pessoas privadas. Está sendo, na verdade, desapropriado. Você não sabe disso. É o famoso jacaré. Estão tomando as suas terras, tomando as suas propriedades, você está simplesmente entregando por uma banana. Eles fazem isso. É um poder muito grande. Então você já deve imaginar que isto também pode ser usado para eleger pessoas, para destruir a reputação de pessoas, para favorecer determinados agentes. Não à toa os exércitos têm guaritas. Eles não dormem, porque eles sabem que se você for pego dormindo, você pode se tornar um agente a trabalho, a serviço de agentes estrangeiros, espiões. Você pode ser convertido. Você pego dormindo, você pode cair. Você pode cair na teia da aranha, da tarântula. Eles simplesmente leem a sua mente, porque quando você dorme, você fala. Quando você dorme, você é exposto a torturas. Eles ministram drogas
e te colocam em estado de sonambulismo. No dia seguinte você não se lembra de absolutamente nada. E ali eles perguntam coisas da sua vida, memórias, vão buscando lembranças, vão se aprofundando na sua mente. E ali você vai contando o que fez, quais são seus projetos, quais foram seus crimes, você confessa tudo. Mas acontece que esses agentes são tão inteligentes, estes psiquiatras, vamos dizer assim, da polícia, das forças armadas, da sociedade civil, de ordens secretas, enfim, eles estão em várias organizações. Vários agentes têm esse poder, dominam essa ciência. Acontece que eles são inteligentes, muito inteligentes. E eles, conhecendo as suas preferências, os seus gostos, e aquilo que você detesta, aquilo que você odeia, aquilo que você repulsa, eles têm informações necessárias para criar gatilhos. Então você pode ser levado a gostar do mesmo sexo, mesmo que não goste. Mesmo que você não goste, eles podem te obrigar, porque de repente você tem de provar alguma coisa. Você tem de provar que está dizendo a verdade. Você tem de provar que, na verdade, você gosta do sexo oposto. Então, prove. Vá lá e tenha relações com o mesmo sexo. Eles podem deturpar tudo, eles têm gatilhos. E, às vezes, fica difícil descobrir a verdade. Por exemplo, se nós podemos ler a mente desses criminosos, se você fala enquanto dorme, você vai confessar os seus crimes, certo? Mas acontece que alguns agentes criminosos não confessam seus crimes, mesmo em estado de sonambulismo. Por quê? Porque existem gatilhos. Porque já houve uma programação anterior, já houve um agente malicioso anterior que o programou de tal maneira que colocou senhas. Sabe quando você vai acessar um computador, você coloca uma senha e não consegue entrar? Você precisa agora, investigador, descobrir qual a senha para você obter acesso a essas informações, à confissão do criminoso. Porque já houve um agente malicioso anterior que o programou e colocou gatilhos, senhas, que podem ser sensitivas, físicas, pode ser um cheiro, podem ser visuais, podem ser palavras, podem ser timbres da voz, podem ser substâncias, texturas de substâncias, mole, dura, áspera, enfim. Se você não consegue descobrir a senha, o gatilho, quais são os gatilhos que desencadeiam, que abrem as portas para você, para que esse agente em estado de sonambulismo confesse os seus crimes, você não consegue acessar a confissão, você não consegue acessar as memórias. Essa pessoa, mesmo dormindo, não conversa com você. Mesmo que você submeta ela à tortura, ela não confessa, ela não conversa com você, ela não se abre. Ela está trancada, fechada, como um cofre. Compreende agora? Então, há 38 anos atrás, esse jovencinho nasceu já com a vida judicializada. Vamos esperar o caminhão passar, o cachorro latir, a criança que não sei das quantas gritar, horrores, parece que estão matando ela. Isso quando não vão arrumar a rua aqui e passam semanas quebrando pedras, fazendo barulhos com máquinas e infernizando a minha vida. Então, senhores, onde estávamos? Muito bem, há 38 anos atrás, nasceu um jovenzinho com a vida judicializada. Eu pensava que o destino desse jovenzinho fosse ser pastor. E tinha razão, fosse ser pastor ou padre. Mas na verdade, senhores, o destino era muito pior. A verdade não é essa. E eu vou explicar o porquê a verdade não é essa. Toda a verdade não é essa. Esta é a verdade, mas não toda a verdade. Porque quando você quer proteger uma informação, você entrega outra em seu lugar.
verdadeira. Ou seja, quando você quer proteger uma informação, quando você quer proteger a verdade real, a fonte, a origem, você entrega outra verdade em seu lugar. Assim você passa no polígrafo. Assim você passa no polígrafo. Você está dizendo a verdade e eles vão acreditar em você. Mas acontece que você está entregando outras verdades e não a verdade real, a causa, a origem do problema. Então, o destino era ser pastor, o destino era ser pastor ou padre, o destino era não ter a quem recorrer, ficar fragilizado, ficar vulnerável, ser entregue na mão do Estado quando os pais desse jovenzinho falecessem. Ou até mesmo antes, colocá-lo num hospício, impedi-lo de se tornar um player, impedi-lo de se tornar um agente competidor, alguém que agrave a concorrência. Está entendendo agora? Mas mas toda a verdade ainda não é essa. Porque a verdade era fazê-lo de exemplo, era crucificá-lo como a Cristo. Era perseguir o código genético que está sendo passado de geração em geração, de século em século, através dos séculos, pelos séculos. Amém. Por isso acreditam que eu sou, que talvez eu seja mesmo a encarnação de Cristo na Terra, nesta era. Houveram outros antes de mim. Padres, bispos, membros da igreja, membros das forças armadas, membros de outros países, de inteligências de outros países. Porque o código genético de Cristo foi sendo passado. Mas acontece que o código genético de Cristo é anterior ao próprio Cristo. Por isto mais velho do que Cristo. Por isto da casa de Ramsés. Por isto talvez o próprio Ramsés. Daí o nome Rafael Henrique Abreu Martins. R-H-A-M. Ram. Muito bem, senhores, mas ainda não chegamos ainda à conclusão deste vídeo. Então, aos 2 anos e meio, esse jovenzinho foi estuprado, foi deturpada a sua mente. Ali ele foi pervertido. Logo depois associaram o sexo, a vontade, ao desejo sexual, associaram o prazer pela comida ao desejo sexual. Se tornou uma coisa doentia. Entre 4 e 6 anos de idade, voltaram e estupraram esse jovenzinho, fisicamente. Os vizinhos da frente. Esse jovenzinho morava na Nova Bahia, aqui um bairro de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Estava prestes a ingressar na FUNLEC, no Oswaldo Tonini. Por isso, entre 4 e 6 anos de idade. Esses agentes, esses vizinhos da frente, negros, ou considerados pardos, mas na verdade eram negros, mas não negros de pele totalmente, não. Eles se consideravam negros, mas morenos. É que hoje você pergunta, eu perguntei para um sujeito na academia, um moreno, você é negro? Você se considera negro? Eu sou negro? Ele falou. Você tem certeza? Porque você é moreno, você é quase branco, você é um pouco mais moreno do que eu. Não, eu sou negro. Se considera negro. Eram negros. Eles entravam na casa desse jovenzinho enquanto a mãe estava dormindo e o pai estava no Tribunal de Contas, trabalhando. E o estupravam. Colocavam esse jovenzinho de 4, estimulavam o seu ânus, baixavam o short desse jovenzinho e o estupravam. Poucas vezes aconteceu isso. 3 ou 4 vezes. 3 vezes.
Daquele momento em diante, aquele jovenzinho ingressou na FUNLEC. Ali já começaram os problemas. Esse jovenzinho um dia foi no banheiro com seu amiguinho. Eles fizeram cocô, pegaram todo o cocô da privada e passaram no espelho do banheiro da escola. A professora entrou, era o prezinho, olhou aquela cena absurda. Você já pode imaginar o que aconteceu. Já as primeiras reclamações, já a primeira mancha no currículo escolar. Aquela cena horrenda, já a vida daquele jovenzinho estava toda cagada. Um dia na casa desse jovenzinho à noite, ele acorda de noite, ele dorme com sua mamãe e seu papai na cama, ele é bem pequenininho. Ele acorda com gritos. Era uma pessoa que havia ido passar alguns dias na casa de seus pais, uma mulher da igreja. Ela estava com o fio de telefone enrolado em seu pescoço, se enforcando, e a mãe desse jovenzinho gritando: está amarrado em nome de Jesus, sai demônio, queima em nome de Jesus, sai, eu ordeno em nome de Jesus, você vai embora, Satanás, demônio. E aquele jovenzinho ficou muito impressionado, muito traumatizado com aquela cena horrível. Ele de fato viu nas costas daquela mulher a pele de um jacaré. É porque ele inconscientemente foi programado. Ele, na verdade, não é programado neste momento. No seu inconsciente, ele assistiu um vídeo enquanto dormia. Colocaram esses agentes guardiões que cuidam das pessoas em geral. Todos nós temos guardiões. Temos pessoas secretas que cuidam de nós desde o nosso nascimento até a nossa morte. Vai se passando de geração em geração esse ofício para os filhos dessas pessoas. Eles entram na sua casa, eles administram medicamentos ou drogas para favorecer ou para prejudicar a sua vida. Eles podem te favorecer na escola, te favorecer no concurso público. Eles podem fazer com que você seja bem-sucedido ou mal-sucedido. Depende da missão deles. Depende se eles são corruptos ou não, se eles aceitam subornos ou não, para prejudicá-lo. Mas eles existem e estão ocultos. Então esse jovenzinho tinha sido colocado para assistir inconscientemente um vídeo chamado O Inferno de Dante. E em 46 ou 48 minutos, se não me engano, por volta desse vídeo, tem lá um homem, um demônio com as costas de jacaré lá. Esse jovenzinho foi descobrir isso agora, muito recentemente. Foi entender o porquê aquilo aconteceu. E a vida desse jovenzinho foi assim. Muitas notas ruins na escola, foi sempre assim, passando de ano no sufoco, na recuperação, e muito atrapalhado, e sempre sozinho, sempre solitário. Onde quer que seus pais o levassem, ele estava sozinho, não tinha muitos amigos, e sempre tendo relações homossexuais desde criancinha com seus amiguinhos, porque as meninas que ele amava platonicamente, que ele admirava, ele não as podia ter. Ele não as podia ter. Ele é uma criança, meu Deus do céu. Por que está pensando em sexo? Por que está querendo comer, ter relações sexuais com essas meninas da idade dele? É uma criança, por quê? Você está me entendendo? Então ele tem amores platônicos, ele quer ter relações sexuais com essas meninas, ele passa a mão na bunda da empregada, ele quer pegar, ele quer passar a mão nas mulheres, ele quer ter relações sexuais. Ele é uma criança, ainda não tem 7 anos de idade, não tem 8 anos de idade, não tem 9 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Ele apanha na escola dos amigos, ele é a chacota, ele é a má influência.
Ele apanha em casa da mãe, a mãe o bate, a mãe não o disciplina. A mãe dá 20, 30 cintadas nas suas costas, como um escravo que era colocado no tronco. Você está me entendendo? Muito bem. A mãe o bate com qualquer coisa, dá tapa na sua cara, na frente das pessoas. Dá tapa na sua cara. Ele leva murros na cara de alguém que acabou de sair da mesma escola que ele está parado do outro lado da rua, esperando o ônibus, esperando para ver se seu pai vem ou se ele vai de ônibus. De repente sai um menino da mesma escola e dá murros na sua cara. E ele não faz nada. Ele é um covarde. Ele não faz nada, ele leva murros na cara, ele não levanta os braços para se defender. Será que isso tem a ver com o fato de que lá no prezinho, o seu irmão 6 anos mais velho que ele, lá no prezinho houve uma situação em que um jovenzinho da mesma idade, seu irmão, o estava perseguindo e ele saiu e meteu a porrada nesse cara, que era nesse outro jovenzinho, e meteu a porrada nele, e saiu metendo a porrada nele, e botou ele para correr. E ele bem menorzinho, bem pequenininho, bem menor do que o outro. Será que isso tem a ver com isso? Não sei, talvez. Muito bem. Então houve uma denúncia. E que denúncia foi essa? De um crime bárbaro. E que crime bárbaro é esse? O crime de estupro. Quer dizer, o estupraram e depois o acusaram de estupro. O acusaram e mais bárbaro ainda, porque o estupro foi cometido contra uma criança de 3 anos de idade. Imagina, senhores, imagina se isso cai, ele não tem 12 anos completos ainda. Imagina se isso cai na boca do povo. Imagina se isso cai na boca do povo, no ouvido do povo. Imagina se alguém do bairro fica sabendo, conscientemente disso, se isso vaza. Ele seria esquartejado. Ele seria queimado vivo. Ele seria esfaqueado centenas de vezes por essas pessoas bárbaras. Ele seria expulso de sua casa. É provável que a mãe dessa criança o esfaqueasse centenas de vezes, se ele não fosse linchado nas ruas, se ele não sofresse pauladas na cabeça e no corpo até a morte. Mas acontece, senhores, que este crime, que esta denúncia sobre este possível crime, suposto crime, e agora eu vou explicar uma coisa para você. Se esse crime aconteceu ou não, não importa mais. Sabe por que não importa mais? Não importa se houve o estupro ou não, a denúncia foi feita, o estrago está feito. Pouco importa ele se confessar não culpado. Pouco importa, pouco adianta, pouco lhe servirá dizer que não é culpado. Então houve esta denúncia. E esta denúncia foi aceita, foi acolhida, e este jovem foi indiciado, publicamente, veladamente. E a vida dele, que já estava toda embargada, foi se embargando ainda mais. Foi se comprometendo ainda mais. E ele começou a ser chantageado, humilhado, coagido, aterrorizado. E ele passou quase 5 anos dormindo ao lado da cama da mãe, com medo de dormir à noite, com medo dos demônios, com medo das coisas terríveis acontecerem com ele, e sofrendo pavores noturnos, e longe do seio familiar, longe da escola, reprovando de série, má influência para os amigos, na casa de amigos que, na verdade,
o usavam, riam dele, zombavam dele e o usavam. De que maneira? Extraía-se o óleo subsidiário, todo aquele óleo que se é extraído do abdômen, de outras partes. Sabe aquela cirurgia que diz que você faz uma cirurgia local, que você reduz a gordura local? Então extraía-se dele e aplicava, extraía-se dos outros e aplicava-se nele. Extraía da medula óssea dele o soro que você desenvolve para crescer. Não sei se é bem da medula óssea ou de uma glândula, enfim. Mas é assim que acontece. Por isso o debate do vamos legalizar o aborto. Para que você possa vender todo o soro produzido por esses bebês e por essas mães, necessário para o crescimento, o famoso GH. Mas nós vamos entrar nessa discussão mais para frente. Para você poder vender. Não à toa os americanos da NBA são tão altos. E não à toa nós temos aqui na cidade de São Paulo a cidade dos anões. Mas isto o Estado não está falando abertamente. Por quê? Porque funciona para muitas pessoas. Por que eu deveria me importar com essas pessoas todas? Você assistiu Beast Games? Aquela série Beast Games? Está aí no Netflix ou no Amazon Prime. Beast Games. Por que você se importaria com essas pessoas? Elas se corrompem, elas aceitam vantagens, elas aceitam o ilícito. Se elas puderem ser favorecidas, elas vão trair você. Elas não se importam com você. Por que você está partilhando o seu conhecimento, de conhecimentos e coisas, e do seu trabalho, com essas pessoas que não dão a mínima para você, que não se importam com a justiça, que não se importam com a verdade, apenas querem tirar vantagem de quem puderem, apenas querem tirar vantagem onde conseguirem. Não é assim? Ora, então por que você vende a pizza dizendo que é de filé mignon se não é filé mignon? Por que o mercadinho do bairro cobra 3, 4, 5 vezes mais caro que o supermercado grande? Ah, porque ele é pequenininho, né? É porque ele é pequeno. Não, é porque você quer tirar vantagem onde puder. Onde você puder. Eu não estou fazendo por elas, eu estou fazendo por mim. Alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que confrontar o sistema para que a injustiça não aconteça novamente. Porque senão os crimes se repetem, a mesma injustiça se vai cometendo de tempos em tempos. Então houve a denúncia desse crime bárbaro, de que houve esse estupro, de que, segundo os autos da denúncia, segundo o processo, de que essa criança estava dormindo, enquanto esse rapazinho acordava pelas 6 da manhã para se preparar para ir ao colégio estudar, quis ir tomar um banho no banheiro, mas parece que a mãe dessa criança estava tomando banho. Então ele foi até o outro quarto e, passando pelo corredor, tinha um quarto onde elas estavam. E ele, vendo essa criança, sentiu uma necessidade súbita, porque 2 vezes anteriores ele a quis estuprar. 2 vezes anteriores ele a quis estuprar e não conseguiu. E ele, vendo aquela situação, sentiu uma vontade súbita, não tinha controle sobre si, sabia que era errado, e é isso que vai condená-lo, e é isso que vai persegui-lo, e por isso ele é a vítima do crime, e não a criança em si, que apesar de tudo foi vítima também. E ele vai lá e abaixa o shortinho dela. Como abaixaram o shortinho dele lá na Nova Bahia. Abaixa o shortinho dela e faz sexo anal nela. Mas ele tem um pintinho tão pequenininho, está escrito nos autos, que só encosta, mal há penetração. Ele deita de lado, ao lado dela, ele está de lado e faz sexo anal nela. É o que diz nos autos, é o que diz na denúncia. E ela está dormindo, a criança está dormindo. Mas quem é que está acordado?
Quem é que vai se lembrar disso pelo resto da vida? Quem é que vai ser perseguido por isso pelo resto da vida? Quem é que vai ser assombrado, chantageado, coagido? Quem é que vai se tornar refém deste crime, desta culpa, desta mancha? Assim que a chuva parar, nós voltamos. Bem, como ia demorar, eu vim aqui para dentro de casa e vou continuar a gravação. Então, senhores, onde eu estava? Sim. Quem você acha que vai ser perseguido por esse crime? A vida de quem está em jogo? Quem está fazendo o papel de vilão? Quem vai se sentir culpado por este crime? Quem vai ser perseguido pela culpa, consumido pelo medo, pela culpa, pela mancha, pela pecha? Aquela criança estava dormindo. Aquela criança estava dormindo. Ela não vai se lembrar de nada. Se houver quaisquer lembranças, serão sempre muito vagas. Passa de um sonho, um pesadelo. E é isto que está acontecendo. Este rapazinho está dentro de um pesadelo, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Por isso, uma verdade, outra verdade, outra verdade, outra verdade, e outra verdade, outra possível verdade, de modo que você está caindo sempre dentro de uma nova redoma, de um novo... Você nunca consegue chegar. É como se você estivesse sonhando. Você cai dentro de um sonho, que cai dentro de outro, e cai dentro de outro sonho, e para fazer o retorno, para voltar à realidade, é muito difícil. Porque você tem que sair de um sonho, entrar em outro, sair de um sonho, entrar em outro, de modo que você fica perdido, você não descobre qual a verdade real, não consegue chegar à realidade dos fatos, não consegue perceber o contexto. Daí se dirá que, bom, este jovenzinho estava servindo de avatar, ou purgando os crimes de Michael Jackson. Por isso muitos negros estão ao redor desse jovenzinho. Muitos negros estão ao redor desse jovenzinho, estão na vida desse jovenzinho. Porque há diversos interesses e diversas verdades. Há pessoas que acreditam que ele seja filho do Michael Jackson. Mas como? Se ele é branco, Michael Jackson era negro. Bom, Michael Jackson ficou branco. E sua aparência mudou. É porque o Michael Jackson estava contando com o que se pareceria aquele jovenzinho que nasceria em 1986. Com o que ele se pareceria nesta era, neste tempo, em 2025. Ele estava contando como se pareceria, com o que se pareceria. E Michael Jackson está envolvido em 1994 é acusado de um crime de abuso sexual infantil. Querem destruir a carreira do Michael. Ele está sendo processado, está acontecendo um julgamento, Michael Jackson versus People, que na verdade é Michael Jackson versus Madonna. Consegue compreender agora? Esses nossos representantes, nossos líderes do Senado, do Congresso, vêm a público e dizem: é uma fatalidade, essas queimadas que estão acontecendo, nós somos contra tudo isso, isto é um crime. E aí eles perseguem, prendem essas pessoas que estão cometendo essas queimadas, que estão fazendo estes crimes, encarceram e a discussão está encerrada. Ninguém se lembra, daqui a alguns anos, ninguém vai se lembrar, ninguém vai procurar saber. O jornal que denunciou essas queimadas horríveis, este crime ambiental terrível, não vai voltar lá para mostrar de que modo estão utilizando aquelas áreas que foram queimadas.
porque elas não serão reflorestadas, não haverá uma revitalização, não, vai servir de pasto para o gato. Vai servir de pasto para o gato, para vendermos mais carne para a China e para outros países. Consegue compreender agora? Então aquele jovenzinho teve a vida judicializada desde o ventre da mãe. Não à toa a mãe perdeu o primeiro filho. Pensavam que era aquele jovenzinho. Perdeu o primeiro filho, já estava próximo de nascer. Ela subiu para limpar os armários num banquinho e caiu do banquinho e perdeu a criança. 6 anos depois nasceu o seu irmão. Ótimo, não é aquele jovenzinho, está confirmado. Passado um tempo, 6 anos depois eu nasci. Aliás, não sei se foram 6 anos depois que ela teve meu irmão, não. 6 anos depois eu nasci. Sim, eu sou aquele jovenzinho. Mas é que eu não posso falar disso sem me auto-incriminar. E eu não posso confessar um crime que eu não cometi. Mas se eu nada fizer, continuarei sendo perseguido, humilhado, chantageado, coagido, ameaçado. Se eu nada disser, continuarei sendo ameaçado, coagido, humilhado, perseguido. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão o poder judiciário, alguém tem que provocar o poder judiciário. Senão nada acontece. Daí então que eu disse que vamos falar sobre muitos crimes que o Estado está cometendo. Por exemplo, o envelhecimento precoce. Por exemplo, a intervenção cirúrgica. Veja, Bolsonaro levou uma facada. Por que Bolsonaro levou uma facada? Porque quem está por trás destas intervenções cirúrgicas que são feitas na população, colocando nelas sacos de colostomia interna, obstrução do intestino, que a água já não desce para as pernas. Já não desce, a água que você ingere já não está descendo para as pernas. Daí as injeções, daí a propaganda das vacinas. É vacina o tempo todo, aplicando vacina o tempo todo. Por quê? Porque é assim que esses agentes estão sanando o problema das águas que não descem para as pernas. Mas não sanando o problema para curar o mal, e sim para manter essas pessoas de pé trabalhando. Suas pernas estão sendo desidratadas, então eles entram com seringas com água direto na musculatura. Por isso as pernas ficam deformadas. Vamos falar do envelhecimento precoce e de outros tantos crimes que o Estado está cometendo e que o Ministério Público nada está dizendo. Por quê? Porque se faz um acordo aqui, se faz um acordo ali, está ótimo, funciona. Estas pessoas não merecem a justiça, não merecem a verdade. E eu tendo a concordar com eles. Não merecem mesmo, não merecem a verdade, não merecem a justiça. Muito pelo contrário, merecem a injustiça que estão sofrendo. Porque não procuram a verdade, não procuram a justiça, não são tementes a Deus, aceitam subornos, aceitam vantagens, privilégios. Onde quer que elas possam tirar vantagem, elas tiram. Não estão preocupadas em encontrar a verdade. Trocaram Jesus, meus irmãos, por Barrabás. Muito bem, houve a denúncia daquele crime. E este crime será o trunfo dos americanos e de muitos agentes brasileiros para afastar o jovencinho, para enterrá-lo ainda em vida, para soterrá-lo embaixo dos escombros da injustiça, para dizer, você fica aí, ó. Você se contenta com o que eu te der. Eu estou permitindo que você viva. Você está nas minhas mãos. Se eu entregar você, você está perdido. E este jovenzinho tem 38 anos e não possui estabilidade econômica, não possui estabilidade financeira, não tem uma profissão, apesar de ter o DRT de ator e diretor, não tem um emprego sequer nesta área,
Suas tentativas todas foram frustradas. Sua vida foi toda embargada. E agora ele não consegue se desenvolver. Vive de favor na casa do pai. Recebe R$800 mensais. R$800 mensais de uma casa que o seu pai colocou em seu nome, que ele aluga, e vive de favor na casa de seu pai, que compra os alimentos, o desodorante, o shampoo, o sabonete. Ele não precisa pagar nada. Mas não tem dignidade, porque o que confere dignidade ao homem e à mulher é o trabalho. É o trabalho que confere dignidade ao homem e à mulher. Mesmo um homem afortunado, mesmo uma mulher rica, precisa trabalhar, precisa de uma ocupação, precisa se sentir útil. Precisa disso para se sentir digno. Então há muitos interesses em jogo, há muitas verdades para proteger a verdadeira origem. Mas isto eles não falaram, eles se omitiram. Eles se omitiram. Então você pode entender, puxa vida, então, quer dizer que esse crime, se aconteceu, segundo os autos da denúncia, se esse crime de fato aconteceu, esta criança, este jovenzinho não foi o autor, foi um instrumento. E se este crime aconteceu, aconteceu então para justificar os crimes que aconteceram com ele no passado. Porque eles não querem indenizar você, o Estado não quer te indenizar. Você pode dizer, eu quero ser indenizado em barras de ouro. E ele vai dizer, não é bem assim, olha, que tal você aceitar a minha filha? Aceita minha filha. Com o perdão da expressão, senhores. Faz sexo nela, faz sexo anal nela e está tudo certo. Está tudo certo. Morre aqui. Faz sexo com ela. Aceita a minha filha em troca. Pronto. O Estado não quer te indenizar. Sabe aqueles precatórios? Sabe o que o nosso presidente ia fazer? O que o Collor fez no passado. Lembra o que o Collor fez? Congelou todas as contas bancárias, confiscou. Pois é, instaura-se em um estado de sítio e não paga coisa nenhuma a ninguém. Não paga precatória a ninguém, não paga indenização a ninguém. Abandona os aposentados, reduz o salário, não faz ajuste salarial nenhum. É assim. Agora eles têm um trunfo na mão, o trunfo que eles precisavam contra esse jovem. E eles vão usar. E eles vão favorecer celebridades brasileiras que não eram celebridades. Jogadores célebres brasileiros que não eram jogadores célebres brasileiros terão oportunidades, privilégios, porque eles vão trabalhar em conjunto, em ações integradas. E vão dizer, olha, eu tenho um trunfo na mão. Eu tenho um trunfo na mão. E eu vou usar este trunfo. E eu vou extorquir quem quer que seja que se coloque em meu caminho. Eu vou extorquir, eu vou coagir, eu vou ameaçar, eu vou aterrorizar, eu vou assombrar a vida dessas pessoas. É isso que eles vão fazer. Eles vão se proteger, eles vão morrer, eles vão se matar para proteger a verdadeira causa, para esconder, não proteger, para esconder a verdadeira causa do problema. Então aconteceu tudo isso, senhores, mas há mais crimes, há mais acusações que foram sendo feitas ao longo da vida deste jovenzinho. E não importa se aconteceu ou não, senhores. Porque se aconteceu, ele não foi o autor do crime. Foi um instrumento e a vítima do crime. Ele é a verdadeira vítima do crime. Porque aquela criança estava dormindo. Ele será perseguido pela culpa, pela mancha. E ele será perseguido por esses agentes que têm um trunfo na mão.
que podem coagi-lo, que podem ameaçá-lo, que podem pará-lo, que podem dizer não ao seu desenvolvimento. Não, você não vai se tornar um player. Não, você não vai ser minha concorrência. Ele é a verdadeira vítima deste crime bárbaro. Ele será espancado por sua mãe diversas vezes, várias vezes, em muitas ocasiões humilhado. Servirá de chacota para os amigos. Haverão momentos felizes, porque precisamos parecer felizes na fotografia. Haverão momentos felizes. Porque precisa se disfarçar a perseguição do Estado. Mas sabe o que vão fazer com ele? Vão explorar o seu esperma e vão vender no mercado negro. Vão vender para o mercado negro porque querem melhorar a linhagem, a sua linhagem. Aperfeiçoar a linhagem. Eles vão explorar o esperma desse jovem, eles vão fazer sexo, esses agentes vão fazer sexo com ele dormindo, enquanto ele dorme. E vão negar a ele quaisquer indenizações, não vão dar nada em troca. Não vão indenizá-lo, a não ser que sejam forçados. A não ser que o chefe do Estado-Maior, do Exército, do Comando, vá para uma cadeira de rodas com esclerose múltipla. A não ser que os americanos sejam denunciados, os nova-iorquinos que estão por trás desses crimes, que são os verdadeiros mandantes, o FBI. Tem gente do FBI que é o verdadeiro mandante do crime, que está pagando vultosas quantias para agentes das forças de segurança pública e defesa nacional, para membros do clero, membros da sociedade civil, para governadores, políticos, que estão sabendo do que está acontecendo, do que vai acontecer. Daí o 8 de janeiro, senhores. Eles sabiam que aquele crime poderia acontecer. Eles tinham consciência de que estava para acontecer um crime. E nada fizeram. Eles permitiram. Eles permitiram. Daí o 8 de janeiro. E agora, puxa vida, agora que fomos descobertos, agora que estamos sendo investigados, agora que estamos sendo indiciados, estamos sofrendo represálias, agora temos de indenizá-lo. Mas como vamos indenizá-lo? Uma quantia absurda. O pedido, o valor da causa é uma quantia estupenda, absurda. Ultrapassa 600 bilhões de reais. Não, não pode. É imoral. Não pode haver enriquecimento ilícito. Não, não pode. Não, não vamos indenizá-lo assim. Vamos oferecer um papel na novela, um papel em Hollywood. Vamos oferecer para ele alguma coisa em troca. Já me ofereceram as meninas da academia. Eu disse, não. Em pagamento, não. Você quer me oferecer a elas como presente? Se elas aceitarem, estou de acordo, mas como presente. Como uma oferta. Em pagamento, não. Eu quero ser indenizado em barras de ouro. Sabe por que eu quero ser indenizado em barras de ouro? Porque eu sou um pontífice. Sabe o que é um pontífice? É um construtor de pontes. Sabe o que um pontífice faz? Ele manda construir escolas, creches, hospitais, igrejas, universidades. Ele investe em energia sustentável. Ele investe em diversos setores da economia. É por isso que eu quero ser pago, indenizado em barras de ouro. Porque eu tenho um plano em mente.
Eu tenho um plano em mente. Um plano que vai mudar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo inteiro. É por isso que eu escrevi um livro. Esse livro vai ser vendido em mais de 190 países do mundo. E em cada país que for vendido esse livro, haverá uma conta em meu nome. E todo o dinheiro arrecadado será colocado nessa conta. E 10% do dinheiro arrecadado nas vendas virá para uma conta no Brasil, em meu nome. E esse será o meu dinheiro, do qual eu vou desfrutar para realizar os meus desejos pessoais. O restante, todo mês vai render. E eu vou querer 10% de toda a renda, todo mês. Todo mês rende o dinheiro, quantias vultosas rendem muito dinheiro. E 10% da renda de cada conta em cada país ao redor do mundo. 10% da renda de cada conta, de todo o montante arrecadado, vai vir para mim. E esse é o meu dinheiro, do qual eu vou desfrutar, para realizar os meus desejos pessoais. O restante, senhores, o restante nós vamos construir coisas, nós vamos atender a população local em cada país, tal como a igreja faz, ou deveria fazer. O restante será aplicado nesta sociedade. O que é que vocês precisam aqui? Nós precisamos renovar a nossa frota de ônibus, fazer a transição energética. Ótimo, vamos investir nisso. O que é que vocês precisam aqui? Nós precisamos de um polo industrial que nós não temos. Nós precisamos de um polo de queima de lixos. Ótimo, nós vamos investir nisso. Nós precisamos melhorar a nossa indústria de transformação em matéria-prima. Ótimo, nós vamos investir nisso. Nós vamos investir em energia, em plantações, em lavouras inteligentes, que podem ser cultivadas em prédios, enfim, nós vamos fazer muitas coisas. E é por isso que eu quero ser indenizado em barras de ouro. E é por isso que eu estou abrindo mão aqui do papel em Hollywood, que eu tanto queria. Quem sabe até um dia eu possa realizar esse sonho de me tornar uma estrela do cinema. Uma estrela do cinema que faz musicais, que dança, que canta. Talvez eu possa fazer filmes de ação, realizar os meus sonhos de infância, quando assistia Missão Impossível, James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne e tantos outros. Mas por hora, vamos cuidar daquilo que precisamos. Precisamos investir na exploração espacial. Ótimo, vamos investir na exploração espacial. Vamos investir então na exploração espacial. E é por isso, senhores, que eu quero ser indenizado em barras de ouro. Acho que não fui ganancioso, como alguns disseram. Que era ganância. E vamos deixar claro uma coisa? É muito justo que o homem receba aquilo que merece, aquilo que é não apenas de seu direito, mas por conta do seu mérito. Se o homem é capaz de produzir uma grande riqueza, ele é digno dela, ninguém pode deslegitimá-lo. Você recebe aquilo de fato que você é capaz de entregar, pelo que você é capaz de entregar. Essa é a lógica do salário. Você é pago por aquilo que você é capaz de produzir. Se você é capaz de produzir grandes riquezas, não há quem possa, nenhum governo, nenhuma ideologia, nem a religião, ninguém pode dizer o contrário. Se você é capaz de produzir grandes riquezas, então você é digno dela. É claro, você não está produzindo sozinho, existem outras pessoas das quais você depende e sem as quais não se pode realizar grandiosos feitos. E todas elas terão seu quinhão, aquilo que merecem, aquilo que lhes é de mérito. Mas elas não podem ser deslegitimadas, não podem ser perseguidas. Esta lógica de quem tem mais tem que pagar mais está errada.
Quem tem menos, paga mais. Quem tem mais, deve pagar o mesmo que quem tem menos. Porque quem tem mais, produz mais. Foi capaz de produzir uma grande riqueza. Você demoniza a riqueza, mas quando você é o privilegiado, você que eu digo a pessoa, o indivíduo criminaliza o rico, criminaliza a riqueza, criminaliza a beleza. Mas logo depois você vê que, bem, quando ele é favorecido, quando ele é privilegiado, quando ele ganha na Mega Sena, a conversa muda. E criminaliza-se a beleza. Ah, essa pessoa não pode competir. Eu não posso competir no bodybuilding. Segundo alguns é proibido, eu não posso. Daí o embargo do desenvolvimento da estatura. Que agora vou crescer. Agora vou crescer. A Bina disse outro dia, não levanta, pelo amor de Deus, não levanta. Mas vai levantar, vou crescer. Criminaliza-se a beleza, é muito bela, não pode. Mas as pessoas que não têm atrativos dotes físicos de beleza, querem ser belas. Querem estar ao lado de pessoas belas. Se for essa lógica, então o sujeito que é muito alto não pode também competir. Vamos pôr ele numa cadeira de rodas. Ah, não, é concorrência desleal. É muito alto. E o sujeito que tem olhos azuis? É concorrência desleal. Não, vamos cegar um dos olhos dele para equalizar, para manter a igualdade. Percebe o absurdo? Percebe aonde está o erro? Muito bem, senhores. Então disseram assim esses agentes da Polícia Civil, esses investigadores, que esse jovenzinho deveria confessar os seus crimes. E que as pessoas iriam entender, que as pessoas iriam julgar com justiça, que o corpo de jurados iria julgar com sabedoria, com justiça. Mas é mentira. Trocaram Cristo por Barrabás. E Cristo ficou em silêncio. É mentira. Leva tempo para conseguir compreender uma coisa dessas. Leva tempo para conseguir compreender quem é o verdadeiro culpado, quem é o verdadeiro criminoso, quem não é. Uma investigação leva tempo. E o mesmo processo se dá na compreensão, na consciência de um ser humano. Leva tempo para se assentar um juízo conciso, bem formado, bem fundamentado. Leva tempo para alcançar um nível de compreensão do qual você se coloca fora da questão, no qual você não julga com as suas emoções, no qual você julga apenas pela razão, no qual você coloca as coisas objetivamente, você discerne todas as coisas objetivamente, você não se deixa levar pelas suas emoções, pela ira, pelo ódio. Leva tempo, a sociedade não está preparada. E eu não poderia cometer crime contra mim mesmo. Não posso cometer crime contra mim mesmo. Por isso, o meu conselho, senhores, nesta obra que estou escrevendo e compartilhando com todos, é: seja como for, não confesse nada, não diga nada, negue tudo. Você vai na igreja católica, você guarda segredo de tudo, você guarda segredo. Eu guardo segredo, eu guardo segredo de tudo. Eu faço o sinal da cruz, eu guardo segredo. Eu guardo segredo de tudo, eu guardo segredo. Eu guardo segredo, eu guardo segredo de tudo. Por quê? Porque quando você não confessa os seus crimes, os verdadeiros culpados aparecem. Mas se você estiver realmente culpado dos seus crimes, então você fará sua confissão publicamente. Então você se confessará. Você não conseguirá guardar dentro de você os seus crimes. Mas se estiver inocente, os verdadeiros culpados, eles logo aparecem.
Hoje estou aqui explicando uma série de coisas que estavam confusas, ocultas, das quais toda a grande parte da população não tem conhecimento. Nós temos que fazer alguma coisa, meus amigos. Nós temos que fazer alguma coisa. Se o Poder Judiciário não for provocado, nada acontece. Nós temos que denunciar. Não podemos fechar os olhos. Não podemos aceitar subornos, vantagens. Ah, mas acontece que eu não estou aceitando suborno, nenhuma vantagem, nenhum ilícito. Não é isto, eu tenho medo. Eu tenho medo de denunciar o crime porque vão me matar. Você já está morto. A partir do momento que vive sob a lente da culpa, que vive abaixo do medo, que vive abaixo da tirania, você já está morto. Se você não lutar contra isso, se você não tomar uma atitude, se você não denunciar, se você não cooperar com o trabalho da polícia, você já está morto, eles já te mataram. Muito bem, senhores. A conversa foi boa, nós vamos conversando cada vez mais. Daqui para frente nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Não, senhores, aquele jovenzinho, não, ele não cometeu aquele crime. E as torres gêmeas provam isto. Não, ele não cometeu aquele crime. Não, senhores, aquele jovenzinho não cometeu aquele crime. Aquele crime nunca existiu. Mas sabe, senhores, o estrago estava feito. Não importava mais, não importava mais. Se aquele crime havia ou não acontecido, o estrago estava feito. Este era o verdadeiro objetivo. Prejudicar, embargar. Reduzir as chances daquele jovenzinho ter uma carreira de sucesso, uma carreira brilhante. Isto caindo no ouvido do povo, quaisquer suspeitas do tipo já afastam qualquer possibilidade daquele jovenzinho ter uma carreira de sucesso, ter uma família, ter amigos, ser bem-sucedido, alcançar o sucesso, a fama, a glória. Isto obstaculiza tudo, todas as coisas. Então vamos conversando e eu vou apresentando para os senhores, para as senhoras, para todos vocês, meus amigos, meu povo, minha pova, minha gente querida. Eu vou apresentando para vocês alguns conceitos, algumas coisas que escrevi, que tenho escrito. Eu fiz essa nova playlist, ela se chama Deixa o Livro para Depois. Deixa o livro para depois. Vamos falar das coisas mais urgentes. Vamos explicar algumas coisas e dar algumas informações para que as pessoas se situem no espaço da discussão, para que elas compreendam o que é a gravidade do momento em que estamos vivendo e a gravidade das questões apresentadas, da situação e da discussão apresentada aqui. Vamos falar de coisas mais urgentes, como a guerra na Ucrânia, Israel, Palestina. Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar sobre coisas mais urgentes, que podem ajudar a deslindar, que podem ajudar a trazer alguma elucidação para o que está acontecendo, que podem ajudar estes líderes mundiais a compreender melhor as situações e poderem, com isso, tomar decisões mais acertadas. Porque mesmo errando nas suas tomadas de decisões, eles tomarão decisões mais acertadas. Às vezes fica impossível tomar a decisão certa, mas vamos buscar uma decisão mais acertada, mais próxima do certo. Até mais, nos vemos por aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like,
se inscreve no canal, ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se puder e quiser, por favor, me ajude financeiramente. Manda uma graninha para mim, que eu estou precisando. Segue na descrição do vídeo o modo como fazer. A chave Pix. O meu CPF. Só mandar por Pix. A quantia que desejar. Como quiser. No mais é isso. Que a força esteja com você.